Na segunda reportagem especial de hoje sobre o Padre Donizete, nós vamos abordar as importantes obras sociais criadas pelo sacerdote em Tambaú, no interior de São Paulo. E também o testemunho de quem viu de perto os milagres que transformaram a vida na cidade. Se não fosse filmado, poucos acreditariam. Muitos desses rostinhos marcados pelo tempo ainda eram crianças quando o Padre Donizete criou o primeiro asilo de Tambaú, em 1933. Hoje, eles moram nele. Recebem todo o cuidado merecido. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e a equipe de lavanderia, limpeza, secretaria. E tudo trabalha junto, é uma família só. Mas se fosse só para contar, ninguém também acreditaria. O asilo foi criado para atender a necessidade de um jovem. Está escrito na ata de fundação, um jovem honesto, trabalhador, que sofria de tuberculose. Na época, a obra começou pequena, agora tem capacidade para atender até 48 idosos. São 86 anos de muita luta e dedicação. Nós estamos herdando o que foi feito no passado e vamos tocar para frente para passar para outro, para continuar essa obra que o Padre Donizete criou. O Padre Donizete também criou uma creche em 1935 para atender às necessidades das mães e a Casa da Criança, que cuida de crianças entre 7 e 16 anos com diversas atividades escolares complementares. Neuza é vice-presidente da instituição, trabalha como voluntária. Uma forma de retribuir a Padre Donizete. Desde o batizado já foi ele que me batizou, depois a primeira comunhão, depois acompanhou a gente, depois eu fui filha de Maria também, né? Padre Donizete também criou o Círculo Operário. O pai de Francisco, jornalista Fiquinho, como é chamado na cidade, trabalhou como secretário na instituição que intermediava soluções para conflitos trabalhistas. Padre Donizete foi muito atuante. Tudo aquilo que ele defendeu em Vargem Grande do Sul e aqui em Tambaú fez parte da CLT a partir de 1943. Então, nós falamos que o Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas no Brasil. Francisco Donizete. O sobrenome foi desejo do pai, em homenagem ao padre, assim como muitos Brasil afora. Lá para o Vaticano, para as causas de beatificação e canonização, impressiona muito quando os nomes são assumidos pelos fiéis. E são 2.800.000 no Brasil, que recorrem praticamente os pais que dão o nome ao Padre Donizete. O Joaquim também é Donizete. Meus pais já tinham tido 4 filhas e tinham o desejo de ter um filho homem, né? E minha mãe veio aqui em Tambaú e fez essa promessa, se aquela gravidez fosse de um homem, ela ia colocar o nome Donizete no menino. E se concretizou, né? A multidão em frente à casa de Padre Donizete, de 54 até 55, era a expressão da grandiosidade da fé de dezenas de milhares de peregrinos em busca de uma bênção que culminava em... Milagre, era milagre. A gente via que ele era um santo. Dona Maria se lembra bem daqueles dias intensos. Os cegos enxergavam. Estou chegando, estou chegando. Estou ouvindo, estou ouvindo. Os mudos falavam, estão falando, aquela multidão. E o Padre Donizete falava, palmas, vamos bater palmas. E era muita alegria, porque eles pulavam, eles gritavam. A emoção era muita. Era assim, Deus na terra. O número de peregrinos não parava de crescer. Sobre a multidão, muletas, milagres sendo filmados a todo instante. Como explicar tanta chuva de graça e fé na intercessão do padre? Houve também aquela questão da bilocação dele com Vargem Grande, Tambaú, Vargem, e que foram testemunhadas, né, essas duas posições de Vargem e aqui por muita gente. Isso daí foi na mídia.
E nós temos o grande jornalista, né, que também pela rádio fazia as bênçãos do padre Donizete. Daí por diante, divulgou muito mais, expandiu a fama de santidade dele. Mas o fluxo intenso de peregrinos gerava grandes problemas na cidade. Aqui, por exemplo, não tinha água para atender, alimento muito menos. Então, eles faziam de tudo para ter alguma coisa, mas as pessoas não tinham como se sustentar. E mesmo banheiros, imagine, não tinha como acolher nas casas. Foi preciso pedir ao padre que cessasse as bênçãos. A última foi em maio de 1955. Depois, aos poucos, a enorme multidão se diluiu. A casa do padre Donizete permanece aberta. Dentro dela, os agradecimentos simbólicos preenchem os cômodos. Sabe-se lá quantos vícios caíram por terra, pernas voltaram a caminhar e cegos retomaram a visão de 1955 em diante. Os sinais da intercessão do padre permanecem, abastecendo ano a ano a fé dos devotos. Padre Donizete morou aqui durante 35 anos. A casa foi transformada em museu imediatamente após a morte dele. Aqui estão guardados também objetos de uso pessoal, como, por exemplo, essas vestes sacerdotais. Mas neste outro cômodo está a cama hospitalar onde ele ficou durante um ano convalescente. Padre Donizete morreu aos 79 anos de idade por insuficiência cardíaca. Mas tem um detalhe: a maior parte da vida sacerdotal de Padre Donizete foi dormindo no chão, tendo livros como travesseiro. Quase não dá para acreditar quanto bem as obras fizeram e ainda fazem a tantas pessoas. O tempo deixa marcas, testemunha o quanto a fé é transformadora. Fé e obras. Diria o evangelista Tiago que uma é consequência da outra. Em ambos os casos, Padre Donizete assinou abaixo. Amanhã, na terceira reportagem especial, os motivos que levaram o padre Donizete a encerrar as bênçãos públicas, sua morte e a continuidade dos milagres que não param de acontecer em Tambaú.